Segunda parte do vídeo, irmãos. Então, o dia das trombetas realmente trazia um despertar sobre o povo. Então, eles ficavam espertos porque ia vir o dia mais importante do ano. Esse dia era tão importante que Deus destaca: se alguém fizesse alguma obra naquele dia, ele ia contra aquela pessoa e ia tirar ela do povo. De alguma maneira ou de outra, ele ia afastar aquela pessoa do povo de Israel. Ele ia exterminar quem fizesse alguma obra, quem não se humilhasse naquele dia, porque era o dia mais importante. Por que era o dia mais importante? São 7 festas, mas aquele dia é o mais importante porque praticamente todo o efeito do sacrifício do filho ia ser visto por todos naquele dia, porque é o dia do encontro com Jesus, com a sua esposa. É o dia mais esperado de todos os tempos. Os anjos nos céus dos céus esperam esse dia, porque vai haver também uma mudança, nós vamos estar com eles. Vamos reinar sobre a terra, mas nós vamos estar com eles. Na terra há a expectativa dos filhos de Deus, há a expectativa para esse dia. E esse dia é o que traz a transformação dos nossos corpos, então realmente era o dia mais importante do ponto de vista de Deus, do Filho e do ponto de vista do povo. E deve ser o dia mais importante do nosso ponto de vista hoje. Então as trombetas elas trazem um alerta para tudo isso. Sabendo que as últimas 3 festas não se cumpriram, e elas estão no nosso tempo, e sabendo hoje como nós vivemos, como as igrejas estão decaídas, o que você acha que trará o despertar para o povo de Deus? É claro que nem todos dormiram, dá a entender ali na parábola que todos dormiram. E aí o grito da meia-noite é a voz do Espírito Santo. Mas isso não faz sentido, irmãos. O Espírito Santo nunca grita do alto. Se ele tiver que despertar alguém, sempre vai ser por intermédio de algum profeta, de alguma pessoa. Nunca vai vir um anjo, uma imagem, nunca vai ter esse tipo de despertar que a gente imagina. Então, irmãos, se vocês colocarem a festa das trombetas, por exemplo, antes do grito da meia-noite, vai ficar uma coisa muito sem sentido, levando em consideração isso que eu estou falando, porque seria como se o povo estivesse tocando trombetas, tem que estar despertado para isso, tem que estar atento, tem que estar acordado. E aí acontece algo em que todos dormem. Não faz sentido porque as pessoas já estariam dormindo faz tempo. Isso vocês vão aprender no vídeo do irmão Pedro. E também o irmão Israel vai falar sobre isso. Então, pela lógica, usando a lógica, não estou nem usando a palavra em hebraico, nada. Se você coloca a festa das trombetas antes, não faz sentido. Então, pelo menos você tem que colocar a festa das trombetas depois do grito. Porque depois do grito elas acordam, elas vão se preparar. Compreende? Se você colocou a festa das trombetas depois do grito, já começa a fazer sentido. Mas aí precisa de uma sincronia. Porque assim como a festa das trombetas trazem o despertar para o povo, e a preparação, ali não é o arrebatamento da igreja, a festa das trombetas não é o arrebatamento. Ali traz a preparação para o povo. Então assim como a festa das trombetas trazem a preparação para o corpo, se encontrar com Cristo, assim também, irmãos, isso tem que entrar em sincronia com o grito. Compreende? E quando elas se despertarem, as que estiverem atentas, elas vão entrar para as bodas. A festa do casamento, elas não podem ocorrer antes. Por exemplo, os tabernáculos, né? Não pode ocorrer antes da festa das bodas. Tem que ser pelo menos depois. Se você não concordasse que os tabernáculos seriam as bodas, né? Teria que ser pelo menos depois. Mas vai entrar em sincronia aqui e vai entrar também em sincronia aqui. Ou seja, o grito vai entrar em sincronia com as trombetas e as bodas vai entrar em sincronia com os tabernáculos. Qual é a festa que fica no meio? A expiação. Pela lógica, as trombetas trazem o despertar no povo. Por isso que o Apocalipse tem 7 trombetas finais. O que vocês acham que as 7 trombetas estão fazendo ali no Apocalipse? Deus quer fechar a palavra dele assim. Por que você acha que na última trombeta se cumpre o mistério de Deus? Olha lá o que acontece na última trombeta. Você vai ver que o Senhor está se tornando o rei da terra. Todas as nações estão debaixo dele. Chegou o tempo da ira, ali naquele momento. Chegou o momento dos santos receberem o seu galardão. Tem que ressuscitar para isso, não tem não?
E tem muito mais coisas lá. Por exemplo, em Apocalipse 22 diz: eis que cedo venho e comigo está o galardão, para dar a cada um conforme as suas obras. Quando que ele vai dar o galardão? Quando ele vier. Qual é o tempo do galardão? Quando toca a última trombeta. Tempo de dar o galardão aos seus servos, os profetas. Poxa, faz as contas. Graças te damos, ó Senhor Deus, tu que és e que eras. Algumas traduções vai trazer ali o hás de vir, mas isso é por erro de tradução. No grego não está assim. Que és, que eras e que hás de vir acontece 3 vezes antes em Apocalipse. Apocalipse 1:4, Apocalipse 1:8 e Apocalipse 4:8. Estou resumindo. Mas quando toca a última trombeta, repete essa expressão, só que no original e em algumas traduções que nós temos saiu tu que és e que eras, porque ele veio. E a prova disso é que o próprio português ajuda você a compreender. Assumiste o teu poder e passaste a reinar. E os profetas falam que ele se torna rei sobre toda a terra quando ele vem para reinar. Zacarias, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Salmos, e tem vários outros profetas. E isso é no toque da última trombeta. O que você acha que a trombeta está fazendo em Apocalipse? Para fechar o ciclo das festas, para a gente compreender. Então as trombetas trazem o despertar para o povo. Aí preparam elas para o dia da expiação. E quando acontece a transformação dos nossos corpos, aí vem os tabernáculos. Aí as coisas entram em sincronia. Então não tem como pôr a festa das trombetas antes do grito. Tem que ser pelo menos depois. Mas depois você começa a ajustar, a pensar e você vê que entra em sincronia. Trombetas com o grito. Aí quando o Senhor vem, expiação. E aí entraram para as bodas, é o encontro com o Senhor, tem que estar transformado. Tabernáculos. Certo? Essa é a lógica, para vocês compreenderem. Agora, a revelação também está na própria palavra grito. Porque a gente está lendo grito, né, na nossa Bíblia. Em todos os momentos que a gente está lendo trombetas, a gente lê trombetas no português, não é? Mas no hebraico tem a palavra shofar, tem a palavra teruá, tem outra palavra que eu não notei aqui, porque esses detalhes quem vai trazer é o irmão Israel. Então, o hebraico ele amplia a revelação nesse ponto. E o grito tem a ver com trombetas, no hebraico. Então, pela explicação que eu dei agora há pouco, vocês vão ver que as coisas entram em sincronia pela lógica, não é? Agora, usando as festas, usando a comparação com o hebraico, vocês vão ver que as coisas aí ficam completamente perfeitas, ficam claras de se enxergar. Eu tive que fazer uns 2 cortes nesse vídeo, porque deu problema ali com a música e deu problema com o barulho lá fora, né? Não tinha como deixar o barulho que ocorreu lá fora. Então vamos para a parte número 3. Eu não sei quanto que vai dar aqui esse vídeo, para eu não perder a edição. Vamos para a parte número 3.